Boa tarde, meu nome é Guilherme Moraes, eu sou bacharel em Química Industrial e estudo cerveja desde 2013. Já tive a oportunidade de trabalhar como cervejeiro profissional por 2 anos e meio e hoje faço mestrado em Biotecnologia sob a orientação do professor Carlos Carolo. Nessa oportunidade, apresentarei o trabalho intitulado A Biodiversidade Brasileira como fonte de novos substitutos para o lúpulo. Para começar, vamos voltar um pouco no tempo. A cerveja é consumida desde quando entende-se a existência de sociedade, no período neolítico, na Mesopotâmia, onde, juntamente com o desenvolvimento da agricultura, surgiram diversos meios de consumo de cereais. Mas a cerveja nem sempre foi da forma que conhecemos. Antes, muito mais como uma forma de alimento, transformando-se juntamente com a sociedade e suas necessidades. Ela passou pelo Egito Antigo, onde era parte do salário dos trabalhadores, e os faraós possuíam cervejarias em seus túmulos para que não faltasse no pós-vida. Até então chegamos nos monastérios e abadias na Europa durante a Idade Média, onde com a adição de lúpulo em sua receita, veio a tornar-se mais parecida como a conhecemos hoje. Embora existam várias versões e divergências quando tenta-se definir quem foi o primeiro a utilizar o lúpulo nas cervejas, o primeiro registro escrito de seu uso para receita de cerveja foi em cerca de 1150, em uma abadia de Corbe, na França, pela abadesa Hildegard, no livro Física, onde ela descreve como fazer uma cerveja de aveia e lúpulo através de fervura. Neste relato, ela também cita que o amargor do lúpulo impede a putrefação pelo tempo, dando-lhes maior durabilidade. Até tal momento, as cervejas eram produzidas com uma mistura de diversas ervas, entre elas o lúpulo. Essa mistura era conhecida como gruit. Entre os motivos que o lúpulo veio a substituir o gruit, ocorreu que com a popularização da cerveja e o aumento da demanda, cada vez mais espécies de plantas diferentes começaram a ser introduzidas na produção, resultando em um produto altamente intoxicante. Esse acontecimento contribuiu que a lei da pureza alemã fosse promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera, obrigando que a cerveja fosse produzida com apenas 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Note que não se conhecia a existência de micro-organismos, então a levedura ela não está listada nos ingredientes. O lúpulo ele vinha sendo utilizado na Bélgica, onde os resultados de segurança alimentar e durabilidade estavam sendo obtidos. O gruit também recebia altas taxas de impostos que deixavam a produção de cerveja ainda mais cara. Então, quando alinhou melhores preços do lúpulo e a sua capacidade de produzir uma cerveja de melhor qualidade, aos poucos o gruit foi desaparecendo do mercado. Todo esse histórico acabou influenciando a indústria cervejeira e até hoje, em diversos países, não é permitida a produção de cerveja sem uso de lúpulo, mesmo que com o conhecimento atual e os processos de produção e sanitização bem desenvolvidos, seja possível produzir com segurança uma cerveja sem lúpulo. No ano passado, mudanças na legislação brasileira permitiram a produção de cervejas com gruit, sem uso de lúpulo, abrindo uma série de possibilidades de uso de plantas brasileiras na produção. Além disso, diversos fatores tornam o cultivo de lúpulo oneroso. Há 7 anos consecutivos, a produção de lúpulo mundial não consegue atender a demanda. Em 2015, tivemos a maior baixa na produção, principalmente devido a ondas de calor no continente europeu. A safra de 2018 também foi prejudicada por incêndios na Austrália e nos Estados Unidos, sendo que esse último é o maior produtor de lúpulo do mundo. Pesquisadores do Global Change Research Program analisaram características de ondas de calor nos Estados Unidos de 1961 a 2018 e mostraram que a frequência desses acontecimentos climáticos tem aumentado. Nos anos 60, cerca de 2 ondas de calor aconteciam anualmente, e hoje esse número pode chegar até 8 ondas de calor, dependendo da região. A produção de lúpulo possui alta demanda hídrica. O clima quente e seco impacta diretamente na quantidade de flores produzidas, tornando a produção cada vez mais cara, devido à necessidade de irrigação artificial para manter a qualidade. Com os avanços do aquecimento global, a cerveja pode vir a se tornar um artigo de luxo, e acredito que ninguém deseja isso. Todos esses fatores reforçam a necessidade de buscarmos substitutos na flora brasileira, que permitam alternativas locais e possuam menor demanda de água. Para que possamos substituí-lo, vamos entender primeiro que raios é esse tal de lúpulo. Os lúpulos são flores fêmeas de uma trepadeira da família Cannabinácea, chamada Humulus lupulus. Esta divide o gênero com mais outras 2 espécies. Mas esses 2 não produzem flores resinosas e não são usados para a produção de cerveja.
Nas glândulas dessas flores encontramos diversas substâncias diferentes, como resinas, óleos e polifenóis. Entre as resinas destacam-se os ácidos alfa e beta, sendo que o primeiro, quando isomerizado durante a fervura na produção cervejeira, é responsável pelo agradável amargor característico da cerveja, trazendo equilíbrio para a bebida. Já os óleos essenciais são importantes por conferir aroma e sabores característicos. Sua complexa composição ainda abre espaço para um grande foco na pesquisa. O uso de técnicas de cromatografia em fase gasosa nos anos 50 revolucionou a pesquisa, mas mesmo assim ainda não compreende-se toda a complexidade do aroma dos lúpulos. Como substituto de amargor, temos o exemplo da Garcinia cola, uma noz candidata a substituto ao lúpulo na Nigéria. Ela possui alfa-ácidos, assim como os lúpulos, mas não traz o mesmo sabor por não possuir a composição aromática semelhante. A alcachofra também já foi utilizada, tendo bons resultados em baixas concentrações. Plantas brasileiras como carqueja e pau-tenente são possíveis alternativas para os lúpulos de amargor. Já no campo do aroma, a flora brasileira possui diversas alternativas de perfil aromático riquíssimo, que sozinhas ou em associação, em uma espécie de gruite brasileiro, teriam um grande potencial. Possuímos a maior riqueza da família Verbenácea, com mais de 270 espécies e de maioria endêmicas. Elas possuem tricomas que secretam óleos essenciais, de grande valor medicinal e com potencial para substituir os lúpulos aromáticos. Plantas como verbena, alecrim-pimenta, lúcia-lima e diversas outras verbenáceas possuem em sua composição óleos essenciais considerados como chave no aroma de lúpulos. Linalol, geraniol, limoneno, óxido de cariofileno, entre outros, são abundantes na composição aromática da família. Várias destas também já utilizadas pela comunidade como chás ou temperos. Como ferramenta para determinarmos o perfil químico do aroma dessas plantas, utilizaremos a técnica de microextração em fase sólida de headspace, associada à cromatografia em fase gasosa, acoplada a um espectrômetro de massas. Essa técnica tem alta detecção de substâncias voláteis e tem um fácil preparo de amostra. Nela, condicionamos uma pequena amostra da planta em um vial e coletamos sua atmosfera através de uma fibra especial, que permite que as substâncias sejam diretamente injetadas no cromatógrafo. Para complementar os dados químicos, serão realizadas análises sensoriais comparando os aromas das candidatas com aromas de lúpulos. Também serão produzidas cervejas com infusão dessas plantas para comparação com as produzidas pelo método tradicional. A produção do lúpulo nacional avança pouco a pouco e as previsões de mudanças climáticas não são muito favoráveis. Esperamos, por meio desse trabalho, contribuir para a formação de uma escola cervejeira genuinamente brasileira, com alternativas de ingredientes locais que tragam toda a nossa personalidade, nos libertando da necessidade de importação. Atualmente, apenas um estilo de cerveja brasileiro é reconhecido internacionalmente, e esse utiliza como ingrediente frutas nacionais e acidez característica. Nossa biodiversidade é riquíssima e temos muito a oferecer para o mercado cervejeiro e o mundo. Muito obrigado pela atenção.